Amém? Agora nós vamos ser ministrados, nós vamos adorar o Senhor também com as nossas ofertas. Amém? Eu vou estar chamando o Jorge, que vai estar nos ministrando nessa noite. Amém? Shalom, igreja. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí, gente? Glória a Deus por isso. Quero trazer uma palavra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 11. Indo ela trazer, e ele chamou e lhe disse: traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vem aqui e apanhei 2 gravetos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Traga-me aqui depois, e fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor de chuva sobre a terra. Amém? Uma passagem bem conhecida sobre a viúva de Sarepta, uma ministração que todos já conhecem, todos já ouviram, sobre a necessidade dessa mulher. Sempre quando eu ouço essa ministração, ela me constrange muito, porque aqui é a maior prova de confiabilidade em Deus. Porque é muito fácil como nós dizemos sempre esse bordão, é muito fácil a gente ofertar, dizimar quando não nos falta. Mas quando eu olho para esse texto, eu começo a me deparar que Elias recebe uma oferta, mas para a viúva que oferta é uma oferta de morte, porque ela não sabe o que ela teria após entregar isso a Elias. E a gente começa a se deparar com uma situação onde uma mãe, a gente sabe que amor de mãe é uma forma imensa, e eu começo a imaginar aquela mulher pensando no filho, conjecturando uma situação dela pensando no filho. Eu poderia até morrer, mas o meu filho, eu vou ofertar para o profeta. Amém, ele está no nome do Senhor. Eu vou ofertar para o profeta, mas o profeta vê como uma oferta saudável, onde ele vai comer. Mas e a mim? Vocês sabem o que é um punhado de farinha? Quando a gente pensa num punhado, a gente pensa que é uma mão totalmente cheia. Isso é um punhado de farinha, né? Mas um punhado de farinha não é isso. Um punhado de farinha é uma quantidade exata que não vaza na sua mão. Ou seja, ela tinha menos que isso. A quantidade que ela tinha era o suficiente para a mão ficar fechada. Ou seja, será que daria para o profeta, para o filho e para a viúva? Mas é aí que nós começamos a entender que a nossa confiabilidade em Deus, às vezes ela não cabe no punhado da nossa mão. A nossa confiabilidade em Deus, ela é mais extensa, ela precisa ser mais extensa que isso. Enquanto muitas pessoas ofertam porque sobra, nós precisamos entender que nós ofertamos porque nós amamos. Não importa se uma palavra foi liberada ou deliberada, nós fazemos porque nós já sabemos da nossa responsabilidade. Porque eu começo a pensar da seguinte forma: será que o Senhor pede para você o que você não pode entregar para Ele? Se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu falaria: você tem o suficiente. Que eu começo a me deparar com um profeta que pede algo para uma mulher que na visão dela ela não tem nada, mas na visão do pai ela tem o suficiente. Eu acredito que a viúva de Sarepta, ela olha para aquela situação, quando Elias pede para ela, ela fala: eu só tenho um punhado de farinha. E Deus está falando: mulher, você tem o suficiente, porque através dessa entrega não vai faltar mais. A gente precisa ter esse entendimento. Jorge, mas será que é isso mesmo que eu tenho que entregar? Eu preciso te falar uma coisa essa noite, meu irmão: você tem o suficiente. Se o Senhor pediu, é porque Ele encontrou em você capacitação para entregar o que Ele ordenou que você entregasse. Jorge, mas quem sabe amanhã eu morro? Não, acredita no profeta. Você tem o suficiente. Como eu posso dizer assim, os apóstolos, os pastores que carregam essa casa, eles têm uma responsabilidade de pregar para você não um evangelho falsificado, mas um evangelho genuíno.
Eu posso falar para você que culto que você saiu daqui vazio. Se você parar aí para pensar ou tentar lembrar um culto, raramente você vai achar um culto que você saiu daqui vazio. E se você saiu, foi por negligência sua e não do profeta. O que precisa ver em nós, meus irmãos, é uma maturidade necessária para que nós venhamos entregar o que é dele e não nosso. Nós sempre ministramos sobre a igreja de Atos. Eu acredito numa igreja que não vai precisar mais ter momento da palavra. Hoje eu estava na barbearia e um amigo meu foi cortar o cabelo. Falei para ele: meu irmão, hoje eu não queria conversar muito, queria só ficar aqui no Shabat. Tava um louvorzinho de fundo que dava sono, né? Ele dormia, eu orava. E aí ele falou: amém, Jorge, vai na sua entrega aí. E eu comecei a me constranger tanto que eu comecei a pensar: eu vou ministrar oferta, vou ministrar oferta, vou ministrar oferta. E uma hora eu comecei a falar: eu ainda vou ministrar oferta. Uma igreja como a IAP, que vive numa dimensão totalmente diferenciada de outras igrejas que a gente pisa por aí. Como a gente consegue ministrar oferta ainda? Nós somos uma igreja inteligente, nós não precisávamos desse momento. Nós somos uma igreja madura, nós não precisávamos desse momento. Sabe que eu sinto falta daqueles cultos que o apóstolo estava pregando, ou qualquer outra pessoa estava ministrando a palavra, e tinha um voluntário que levantava, entregava um dinheiro numa salva. Tinha uma pessoa que entendia, trazia um tênis. Mas sabe qual é o problema? Eu sempre falo sobre isso. A gente é uma geração que ainda precisa ser convencida e não é conscientizada. Porque uma geração que é conscientizada, vou repetir isso, uma geração que é conscientizada, ela sai de casa falando: eu vou entregar, eu vou ofertar, eu sei porque eu estou indo. Ela já sabe porque ela vai para o culto. Mas uma pessoa que é convencida, todo culto, todo domingo e toda quarta, ela precisa receber uma palavra de oferta para entregar algo de valor no altar do Senhor. A pergunta que eu tenho para você hoje: você é convencido ou você é conscientizado? O Senhor está levantando uma geração conscientizada, que já vem com uma responsabilidade de fábrica. Eu não preciso ser motivado a entregar. Por quê? Porque eu já sei da minha responsabilidade. Eu já sei para que Ele me chamou. Ele não me chamou só para pegar um microfone e entregar uma adoração no altar. Ô meu irmão, isso é o básico para quem tem um ministério. Tocar contrabaixo é o básico para o Léo, tocar teclado é o básico para o Emerson. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Nós precisamos fazer o a mais, algo que sacie a casa do Senhor, algo que alimente a casa do Senhor. Quando nós olhamos, não queria falar sobre isso não, mas eu vou falar. Eu queria falar testemunho. Mas essa semana eu vivi algo poderoso, meu irmão. Algo poderoso. Para algumas pessoas é simples, mas eu vou te falar, você tem o suficiente. Esses dias um irmão chegou em mim na segunda-feira. Ele falou: Jorge, essa semana passada, cara, como que eu faço um jejum? Eu falei: jejum? Como é que você quer? Um de encontro ou um normal? Passei para ele como ele faz o jejum. Fazia muito tempo que ele não fazia. Ele fez o jejum, ele abriu um propósito com o Senhor. E ele falou: cara, eu quero abrir um propósito com o Senhor. Meu irmão, vou te falar uma coisa: a gente precisa chamar a atenção de Deus. A nossa oferta precisa chamar a atenção do Senhor. Sabe por que a mulher do fluxo de sangue ela é curada? Porque ela não se importa com quem está na frente. Ela simplesmente fala: eu preciso chamar a atenção do meu Jesus. Esse rapaz fez um voto com o Senhor, fez um propósito lá. E em vez de ele pedir algo para ele: ó Senhor, se o Senhor me recompensar, eu vou fazer isso. Ele chegou na barbearia na segunda-feira e falou: Jorge, você tá pensando em colocar um ar aqui, né? Eu falei: tô precisando colocar um ar. Ele falou: cara, eu fiz um propósito com o Senhor. E quando ele falou isso para mim, eu falei: ele está fazendo um propósito sobre a vida dele, pela vida dele. E ele falou: cara, aí eu pedi para o Senhor uma meta e Ele me fez fazer mais do que eu falei: amém, meu irmão, glória a Deus. Ele falou: cara, eu queria ofertar o ar para sua barbearia. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Irmão, para muita gente é só um ar-condicionado. Eu tava já orçando para pôr. Mas o Senhor olhou para mim e ele falou: calma, Jorge, tem alguém que já tem o suficiente. Meu irmão, eu não sei quanto tem na sua conta aí, eu não sei quanto você tem no bolso, mas eu preciso te falar uma coisa, se coloque de pé. Você tem o suficiente. Não deixe de alimentar o profeta. Amém? Estou falando da viúva de Sarepta. Não deixe de alimentar o profeta. Quando você deixa de ofertar, às vezes você paralisa algo por irresponsabilidade sua.
O que eu tenho para te falar é: não deixe de alimentar o profeta. Se ele liberou uma palavra, confia. Confia. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que o que está na nossa mão já é o suficiente. Porque nós sabemos que quando nós honramos uma palavra que vem do altar, Senhor, nós colhemos 30, 60 e 100 por um. Mas que o nosso coração não seja, Senhor, convertido para receber algo em troca, mas que nós venhamos nos dedicar e fazer isso por amor, simplesmente por amar o Evangelho, simplesmente por ter prazer, meu Pai, em ver a tua casa crescer. O que nós fazemos aqui, Senhor, é para nós mesmos, para os nossos filhos, para nós sentarmos, sermos aconchegados num lugar santo que é o teu, Jesus. Então que o Senhor possa essa noite abrir o céu e descer sobre nós, meu Pai amado, um discernimento que nós já temos o suficiente. Recebe a nossa oferta nessa noite, cuide do nosso lar enquanto nós entregamos nesse altar. No poderoso nome de Jesus, traga a sua oferta, a sua primícia e seu dízimo, amém?